que eu tinha era um protótipo com 400 slides num PowerPoint da minha versão tecnológica. E eu passei tudo do princípio ao fim e estava sempre com aquela expectativa: quando é que ele diz que, não, isso é difícil. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança. Eu sou o Ricardo Conceição e, como sempre, comigo estão os especialistas Milton Sousa e Jorge Medeiros, que detestam que eu lhes chame especialistas, mas é a vida. O nosso convidado é o João Silva Santos, psicólogo de formação, mestre em Psicologia Social e das Organizações, que passou mais de uma década à frente da gestão de talento em unidades portuguesas e multinacionais, como a Marriott International, Dulles Hotels and Resorts e o grupo Wyndham. Em 2018, deixou a operação para fundar a área de capital humano da Blue Shift, consultora de gestão de ativos hoteleiros, onde desenhou de raiz a área de capital humano de unidades como o Sublime Comporta e a Casa da Calçada Relais Château. Apaixonado por inovação, começou em 2019 a desenvolver uma ideia para redesenhar a relação entre profissionais e empresas no turismo. Em 2021, com 3 sócios, fundou a Mérito, a marketplace tecnológico que, no fundo, liga profissionais independentes e qualificados às oportunidades de trabalho em hotelaria, restauração e eventos. Em 5 anos, a Mérito tornou-se líder no recrutamento digital, uma empresa premiada, tem mais de 100 mil utilizadores. Além de ser o CEO da Mérito, o João escreve regularmente sobre trabalho, modelos de trabalho, e é casado, pai de 2 filhos, baterista há 31 anos, e a referência foi-nos enviada pelo João, toca bateria há 31 anos e encontra nas ondas e no bodyboard o equilíbrio para esta vida de trabalho. Bem-vindo, João Silva Santos, ao Querido Líder. Muito obrigado. É um gosto. A bateria com fones ou é uma bateria daquelas com pele? Eu, por acaso, só aos 23 anos é que consegui conquistar a minha bateria, porque, entretanto, toda a carreira, entre aspas, foi passada com baterias das bandas. Mas, felizmente, hoje está no -2 numa box e tenho garantias que não perturba ninguém, portanto, porque baterias digitais, pronto, era um tema para outro programa, sim. Mas não é os muito meu forte. Não aceitam. E quando bate com força, ajuda a aliviar? Ajuda a aliviar, porque realmente há contextos em que o ritmo vai mais para punk rock ou metal, conforme os dias da semana e o estado de espírito. Portanto, de vez em quando, às vezes 5 minutos podem ser muito terapêuticos. É muito terapêutico. Como é que uma pessoa que não é psicólogo, não exerce a profissão, mas tem uma formação em psicologia, como é que vira empreendedor tecnológico no setor do turismo? É um passo natural ou há aqui... No meu percurso poucas coisas são naturais. Acho que tudo foi se encadeando de forma muito orgânica. E realmente faço aqui já um disclaimer: nunca tive o objetivo de ser empreendedor e nunca tive o objetivo de ter uma empresa. Portanto, a vida corre de formas às vezes inusitadas, mas realmente senti que, ao acumular alguma experiência no contexto corporate, senti algumas lacunas, e num contexto mais criativo, depois de sair da operação, como mencionou, a Blue Shift, uma consultora que pensava processos, pensava a gestão eficiente, tive ali um contexto para debruçar-me sobre um modelo que eu achava que fazia falta, que é exatamente o trabalho flexível e como ele era materializado na indústria. Então ajude-nos lá a perceber o que é que faz a Mérito. Muito bem. Então, a Mérito foi criada com um propósito muito definido, que é valorizar os profissionais de uma indústria que os vê desaparecer de forma crónica. Ou seja, eu, quando saio da operação, saio aqui com uma frustração, que era: quem gera recursos humanos tem nas pessoas e na sua motivação para fins da organização a sua base, o seu foco, e realmente não me resignava a que uma indústria de pessoas de repente tivesse assim uma sina e que fosse irremediável.
Portanto, nasce daí desta valorização das pessoas e de um estudo de como é que estas gerações interpretavam o trabalho, e que de repente se foi compondo com o fator tecnológico, que também não era meu, também veio depois por inerência de um sócio que acrescentou muito valor. E daí o nome mérito, que dá a base de tudo, ou seja, achávamos que a correlação entre o mérito de alguém se empenhar e o seu resultado profissional não estava propriamente claro e direto nas organizações. E de alguma forma este modelo vem salientar esse mérito. Porquê? Porque realmente temos uma jornada em que os profissionais mostram o seu valor, classificam as experiências, também são classificados relativamente à sua experiência, e com diversos patamares de alguma forma têm um valor hora que lhes é pago. Posso fazer esta comparação só para perceber melhor? É uma espécie de Uber da hotelaria, ou seja, há um recepcionista, um barman, que é um profissional liberal, no fundo, não é? E há uma necessidade de um hotel X ou de um restaurante, certo. E no fundo a plataforma casa os dois, é isso? Perfeitamente. É um dos modelos ao qual somos mais comparados, a Uber do trabalho. Não só de hotelaria, começou em hotelaria por inerência do nosso network, mas temos a visão de intersetorializar e internacionalizar. Mas sim, somos, como se diz, uma Uber do trabalho, só com uma perspectiva, e aqui eu assumo, porque é de Gens, uma perspectiva cuja proposta de valor está muito, muito intrincada com o profissional. Porque na altura, quando começámos a analisar o que é que poderia reconfigurar a interação entre o profissional e a empresa, que desse preponderância ao profissional, de estar um pouco mais equilibrado, não ser sempre a parte mais fraca, vimos que este modelo, a tal gig economy, já andava aí a despontar, mas infelizmente com sinais muito negativos. E muito próximos daquele adjetivo da precariedade. E nós vimos aí uma oportunidade, porque flexibilidade não tem que rimar com precariedade. Foi daí então que desenhámos a partir do profissional. E são as pessoas que fazem o próprio preço, ou isso é mais ou menos tabelado? Nós, por uma questão de equilíbrio das partes, nós temos realmente uma tabela predefinida, mas há um certo patamar de experiência que a pessoa já define o seu próprio preço. Deixa-me só fazer aqui mais uma pergunta, porque nós temos falado muito sobre uma alegada crise no setor, por exemplo, nos restaurantes, mas também na hotelaria. A falta de mão de obra, que eu diria, não sei se a palavra é exagerada nesta altura, crónica agora na hotelaria, vem de falta de vontade de trabalhar no setor, vem de ordenados baixos. Porque é que não se consegue encontrar pessoas para trabalhar e ficar a trabalhar, por exemplo, nos restaurantes ou nos hotéis? Certo. Sem crítica a setores, este setor particularmente é um setor de pessoas, só que eu acho que às vezes ainda não entendeu como é que se materializa ser um setor de pessoas, ou seja, a experiência que este setor dá às pessoas na sua generalidade, com exceções, obviamente, não é a mais competitiva comparado com outros setores. E isto prova-se quando nós começámos, ou seja, quando a app saiu para as lojas, vinhamos com essa visão, que é as pessoas vão ser o mais difícil no marketplace, que tem que estar equilibrado entre a procura e a oferta. Mas começámos a surpreender-nos, porque o modelo de escolher onde trabalhar, ganhar acima de uma função, o trabalho quanto a de outra, cerca de 15 a 20%, poder avaliar as condições detalhadamente que tem para desempenhar a sua função, começou a viralizar. E esta comunidade de 105 mil profissionais é a prova disto. Nós tivemos na pandemia exemplos de pessoas que voltavam à indústria e referiam: neste modelo eu não me importo de trabalhar. Portanto, as pessoas não desapareceram, as pessoas existem, têm de alguma forma ser tratadas com outra perspectiva, com outra dignidade. João, já agora eu percebo perfeitamente o conceito e a ideia de
dar mais poder a quem está, aos trabalhadores e menos, se calhar, aos empregadores, desta forma, nesta dinâmica entre procura e oferta. E acho que o sucesso já fala por si. Mas quando diz que o vosso enfoque é o trabalhador, o colaborador, isso traduz depois em quê? Ou seja, para além de ser uma plataforma que tenta conciliar uma espécie de um Tinder entre procura e oferta, usando outra metáfora. Sim, também é outro modelo ao Tinder, qual somos comparados. O que é que vocês oferecem mais às pessoas que justifica para elas continuar a trabalhar convosco? Certo. Há aqui um ponto muito diferenciador para com os modelos de trabalho flexível tradicionais. A pessoa tem verdadeira autodeterminação na sua carreira. Ou seja, não tem nenhum intermediário a dizer, olha, vais exercer hoje ali ou noutro sítio. E isso faz a diferença toda em termos de entrega. Depois, temos aqui realmente uma jornada onde a pessoa objetivamente consegue almejar ganhar um valor hora superior, objetivamente, não dependendo de avaliações às vezes subjetivas ou de caminhos organizacionais que às vezes podem ser muito tortuosos. Portanto, temos esse escalonamento bem objetivo. E depois, obviamente, que é uma forma de profissionais que, se calhar, por modelo dependente, iriam ter ali uma carreira mais lenta, ao ritmo corporate, de construírem uma reputação profissional. Como eu costumo dizer, numa semana o profissional na aplicação tem acesso a mais potenciais empregadores, por modelo de conta de outra, do que 6 meses a enviar os tradicionais CVs. E isso é realmente diferenciador. João, falou aí da avaliação que é mais objetiva, mas há sempre a componente subjetiva, não é? E eu imagino que na vossa plataforma vocês também façam a classificação dos profissionais e essa classificação vem do cliente onde eles são alocados, correto? Correto. Ok. Não sei se tem experiência de casos destes, mas às vezes, e eu vou primeiro fazer outra pergunta e já cá volto. A outra pergunta é, e se o cliente final decide que gosta da pessoa e quer ficar com ela? Certo. O que acontece? E isso é uma das perguntas que mais nos fazem. Nós somos um modelo de trabalho aberto. As pessoas não são nossas. E não são de entidades. E esse foi... só a intermediação... Exatamente. E esse foi um estigma, porque muitas vezes a percepção do empregador é que tenho este ativo. E com a mérito, muitas vezes a pessoa que já trabalhou, já viu o backstage, já viu o clima organizacional, já provou, aceita ficar com um contrato por conta de outra. Muito bem. Outras e é não. completamente para fazer livre e não há nenhum período de nojo, é o que está a dizer. Nada. Muito bem. Muito bem. E então a outra, já deixo de fazer a pergunta porque já esclareceu. Ok. Como é que a indústria lida com isto? Diz que há muitas ofertas. Foi a necessidade que também aguçou a curiosidade por parte das empresas? É uma parte muito interessante da inovação. Ou seja, quando nós temos aquela curva da adoção, essa curva em cada projeto há de ser muito personalizada. Claro. A nossa é muito íngreme porque realmente estamos a trazer ao mercado uma app com botões que de repente pode ser vista como substituir 30 anos de experiência de um recrutador. E nós nunca quisemos substituir, mas complementar com novas soluções. Portanto, nós temos uma diversidade de interpretações à mérito, mas felizmente hoje temos uma carteira de clientes muito heterogénea que vai desde cadeias de hotéis de 5 estrelas high-end até ao restaurante mais low budget do bairro, porque conseguimos suprir as necessidades conforme os standards, conforme e realmente esse matching acaba por fazer sentido. Claro que, posso dar aqui um exemplo, lembro-me de no primeiro ano termos uma pessoa da equipa comercial que entrou infelizmente no nosso escritório lavada em lágrimas porque tinha sido insultada numa reunião comercial e quase agredida porque a gerente interpretou uma conversa que ela teve com alguém que estava lá da equipa como querendo roubar as pessoas para a aplicação. E realmente aquilo foi uma interpretação muito extremada, mas pronto, temos este espectro total, felizmente. Claro. Não como a Uber, não temos ninguém agredido, como os motoristas em tempos foram, felizmente. Mas já agora, como é que asseguram que a qualidade no vosso portfólio de colaboradores? Não é? Porque
fazem alguma filtragem à entrada ou é um sistema que se autorregula pelo feedback que os colaboradores vão recebendo dos empregadores? Como é que funciona esse sistema? Certo. Nós somos muito pouco interventivos, ou seja, queremos arbitrar, garantir que não há os vícios entre as duas forças, mas nós temos espaço para quem nem sequer tem experiência. Nós temos um nível de entrada que é o loading, onde a pessoa vem explorar, ou então é um profissional com experiência que entrou na aplicação. Certo. Isto é uma remuneração específica, que é um valor hora específico, e a expectativa da empresa, quando adjudica estes profissionais, será para serviços mais simples, e aí já eles... sabe com que pode contar em termos de experiência. Exatamente. A partir de um número de classificações, então há essa progressão para os níveis. E pronto, é como classificações por parte dos empregadores. Exatamente. São eles que depois classificam. Peço desculpa, Jorge, isso não é assim um bocadinho também Black Mirror, ou seja, as pessoas recebem um rating, esta pessoa vale 4 não estrelas. Não é Black Mirror por uma razão, Ricardo, é porque é só o cliente a fazer o rating, não é o empregador a poder fazer o rating e a proibir o empregador. Digo eu. Nós temos avaliações de parte a parte, ou seja, as empresas também são avaliadas. Sim. Pronto, então. Há aqui... Black Mirror. Exatamente. Não, eu próprio vi esse episódio das classificações. Estávamos nós a levantar a primeira ronda e eu só desejei, por favor, que o investidor não veja isto. Foi factual. Mas não cai um bocadinho, não sei, é uma pergunta muito, muito sincera, porque obviamente o trabalho tem que ser avaliado, não é? Certo. Portanto, e um bom trabalhador deve ter uma melhor classificação do que um mau trabalhador. Mas pode haver alguma perversidade aqui na forma como as pessoas são avaliadas quando, por exemplo, estão 2 dias a trabalhar num sítio e naqueles 2 dias as coisas até nem correm bem, não é? Sem dúvida. Nós, através do nosso sistema, temos também muita sensibilidade a outliers e essas variáveis, quando realmente ainda não são estatisticamente representativas, temos alguma monitorização porque é um sistema em aprendizagem. E realmente nunca desejamos ser Black Mirror e embora isto seja uma opção de muitas startups que de repente enveredam por esse caminho, é certo que temos os dados, é certo que realmente a performance profissional que existe num perfil da Mérito é completamente diferente da validade que tem num perfil de LinkedIn cheio de comentários positivos dos amigos. Mas, como disse, isto é iterativo e nós vamos tentando sempre arbitrar, não é perfeito. Às vezes aprendemos com o erro. Vemos ali um fenómeno que não vai de acordo com os princípios da Mérito e tentamos extinguir. Agora, como em qualquer marketplace, nem tudo é automático, nem tudo é automatizado. Claro. E há sempre ali aqueles casos muito singulares que obviamente têm o fator humano. Aliás, nós fomos muito precoces na nossa jornada a estabelecer um departamento de Customer Care que basicamente é composto por seres humanos. Isto hoje já não é assim tão estranho de dizer. Portanto, é sério, vocês têm seres humanos na vossa empresa? 7 dias por semana a atender os nossos clientes e os nossos profissionais. E isso foi um fator muito diferenciador. Aliás, dos maiores elogios que recebemos na aplicação é precisamente ao Customer Care. Sim, porque uma das queixas que muitos motoristas do Uber também tinham é que nem sequer tinham com quem falar. Exatamente. Tudo era feito por algoritmos, não é? João, é uma evolução orgânica e natural, ou seja, darwiniana, e imagino que também não caiba no vosso modelo de negócio o fazer a capacitação ou desenvolver competências nas pessoas porque o mercado o fará. Estou a interpretar bem. Certo. Agora, relacionado com isto, também já percebemos que há uma progressão, portanto, a pessoa pode entrar na plataforma sem experiência e à medida que vai ganhando experiência, a pergunta é: como é que vocês sabem que a pessoa já está preparada para servir, para passar de um hotel de 2 estrelas para um hotel de 3 ou 4? Certo. É por tentativa e erro ou há alguma forma de aferir as competências que as pessoas vão ganhando nas categorias em que vão trabalhando? Nós temos um sistema, obviamente, analítico, mais de
desses critérios objetivos, do número de serviços que a pessoa faz, da interação com a própria plataforma, mas depois também temos feedback qualitativo por parte das empresas. E é realmente a mistura desses dois fatores que leva então à progressão, ou seja, essas duas dimensões ajudam-nos a perceber, principalmente nos níveis mais avançados. Porque dali do loading, nível de entrada para o good, obviamente que o critério não é assim tão apertado como os outros acima. Mais. E a pergunta relacionada é, desta comunidade de 105 mil, há de haver uma percentagem que não estão ativos, certo, ou que têm naturalmente, não é? Mas a minha pergunta é, vocês podam a árvore? Ou seja, a partir de que momento é que um determinado profissional já teve tantas más experiências que vocês correm um risco reputacional e não querem ter o custo de oportunidade de dar mais uma oportunidade a esta pessoa quando poderiam dá-la a outra pessoa que não tem um cadastro tão sangrento? Certo. Isso é uma pergunta excruciante, porque realmente é o âmago aqui de um papel que nós não queremos ter, que é o de juiz. Sentimos-nos sempre muito desconfortáveis, porque temos a carreira das pessoas confiada a este modelo. Isso é um respeito que temos brutal. Portanto, os outliers, quando nós percebemos padrões, como disse há pouco, que saem daquilo que nós consideramos a normalidade e que está sempre a evoluir, como o mundo, nós obviamente que intervimos, porque o nosso customer care é um pouco mais estratégico do que os simples telefonistas. Eles são a monta dos valores da Mérito. E nessas interações... Parte integrante da vossa proposta de valor, portanto. Exatamente. Portanto, eles conseguem depois recolher muitos dados, muitas interações, que depois são tratadas e são analisadas para perceber que tipo de problemas, que tipo de situações podem ocorrer a esse nível e a outros níveis. Ou seja, neste núcleo concreto de pessoas, investem fortemente na capacitação para as pessoas terem esta maturidade e esta sensibilidade para conseguir aferir e interpretar o que está a chegar do lado do cliente relativamente à pessoa que foi lá colocada. É isso, João? Sem dúvida, Muito sem bem. dúvida. Obrigado. E é possível aplicar o mesmo modelo a outras atividades? Certo. Aliás, isso foi uma das premissas da primeira ronda de investimento que tivemos com a Portugal Ventures, ou seja, este modelo nasceu numa das indústrias mais desafiantes em termos de staff, foi um batismo de fogo, até porque escolhemos uma altura muito propícia para lançar projetos, foi no dia 14 de maio de 2021, onde não tínhamos clientes, estava tudo em layoff, portanto aqui a sincronia não foi perfeita. E no nosso roadmap temos outros setores, aliás a grande distribuição está neste momento a ser estudada por nós, porque realmente é um modelo que se aplica a quase todos os setores da economia. De certa forma, alguém vos pode acusar de, ao expandir o vosso negócio, estarem a promover a precarização do trabalho e a fomentar os freelancers, esse trabalho. Estou a ser um bocadinho provocador, claro. Não estou a dizer se concordo ou discordo, apenas se um sindicato estivesse aqui a ouvir, se calhar ia levantar questões mais críticas, e para quem nos está a ouvir também de perceber qual é que é a vossa resposta a esse tipo de observações. Sem dúvida. A base da Mérito são opções, é trazer opções. Há modelos de trabalho que infelizmente em Portugal, por diversas razões sobre as quais eu não vou agora aprofundar, temos uma ideia do trabalho independente um pouco datada, direi eu. Outros contextos, até europeus, não precisamos de ir para os Estados Unidos, onde realmente o mercado é muito liberal, já tem uma equiparação de trabalho independente com trabalho dependente muito mais, a meu ver, justa. Portanto, essa é uma questão que nos acompanha desde a Gênese. Aliás, cumprimos todos os pressupostos legais e fiscais. Temos um dos sócios fundadores é realmente uma sociedade de advogados, para que toda a nosso paradigma legal, mesmo que seja inovador e de leis recentes, sempre respeite tudo. Relativamente à precarização, eu considero que a precariedade é um contexto ao qual somos obrigados sem ter opção de nos livrarmos dele. A Mérito é precisamente o contrário. Ou
Ou seja, nós temos opções, as pessoas entram no mercado de trabalho através da Mérito de uma forma muito mais veloz do que entrariam pelos currículos. Há mais agilidade também em ter oportunidades do que... Exatamente, e eu não considero que seja compatível o termo de precarização com depois os factos que temos, nomeadamente ofertas de trabalho e muitos para o quadro aos nossos profissionais, sem que eles queiram aceitar. Porque o modelo de liberdade, que é certo, não é para todos, ou seja, eu vejo o mercado de trabalho como algo que necessita de vários modelos, de mais modelos. Este é um deles. Mas acha que é uma evolução natural da forma como... Quer dizer, nós sempre tivemos pessoas... noutros tempos eram trabalhadores, estou-me a lembrar dos trabalhadores à jornada. Exatamente. Pronto, mas isso, as pessoas trabalhavam praticamente para comer e nem sempre conseguia. São outros tempos. Mas isto poderá ser uma evolução natural da forma como trabalhamos, ou seja, especializamos-nos, temos áreas de competência e somos nós o produto que vendemos à empresa X ou Y em determinados momentos? Certo. Muitas vezes abordam-nos com essas questões que são muito relevantes e pertinentes, mas eu nunca vejo um on-off de um modelo com o outro. Ou seja, eu acredito que para muitos contextos profissionais faz muito sentido um modelo e para outros outro. Eu dou um exemplo. As reconversões profissionais num modelo tradicional era um drama. Havia muita gente com formação numa área durante muitos anos que se via arrependida e que se pudesse voltava atrás, mas ou tem realmente um conforto financeiro para isso, ou então muitas vezes tinha que abdicar dessa felicidade e temos um terço da nossa vida a trabalhar. Portanto, com a Mérito, um advogado que de repente descobriu que tinha uma paixão pela cozinha, pode, não abdicando de tudo aquilo que tem, sólido, pode ir ter uma experiência real para ver se na prática essa paixão é teórica ou não. Portanto, este é um exemplo no qual este modelo mais flexível de empoderamento, não gosto da palavra, mas de empoderamento ao trabalhador independente, porque na verdade é a valorização do trabalhador independente. Nós classificamos os preços à hora, é certo, mas estão 15 a 20% acima das funções desempenhadas no modelo de contador tem. Portanto, isto é o objetivo. E a questão sindical, temos todo o gosto, porque lá está, eu tenho muito respeito pelos CCTs, vim da área de recursos humanos, de interação com sindicatos, e a luta por aumentar os salários é bastante válida. Nós também a fazemos. Agora, se calhar temos uma velocidade diferente. E a abordagem e a metodologia, não é? João, e agora, não pondo de todo em causa o mérito nem o posicionamento do vosso modelo de negócio, mas quando falamos em requalificação ou reconversão, na prática, não é só pegando no exemplo que dá, mas seja um advogado ou um profissional liberal que investiu decénios da sua vida numa determinada carreira, é mais simples decidir fazer, eu peço desculpa pelo inglesismo, mas o downgrade para ir para uma profissão em que é mais rápido atingir os mínimos olímpicos, não é? Portanto, se quiser trabalhar num hotel, ou servir num hotel, ou servir numa cozinha, é mais fácil, mas implica um downgrade do tipo de profissão que a pessoa está habituada a ter, não é? Sem dúvida. Por escolha. Certo. Mas é isto, não é? Mas também abre outras oportunidades, é o seu argumento. Se a pessoa quiser, está aberta a quem quiser fazer isto. Correto. E aqui a Mérito, pronto, tem um cariz de expansão que é a base de tudo, não é? Empreendedorismo, startup, inovação, crescimento, e nós estamos a estudar outras funções para além das mais operacionais, porque acreditamos que mesmo até ao nível executivo, há alguém que de repente tem um know-how provado no mercado, esse know-how poderia ser, digamos que dividido, partilhado. Já existe esse modelo nos Estados Unidos, uma Craigslist da vida, não é? Portanto, por exemplo. Isto, para ir diretamente à questão, não funcionará só em termos de downgrade para funções operacionais, como também no futuro vão ampliar o leque, claro. Exatamente. Okay. Uma questão que eu julgo que, pelo que eu percebi, a vossa ambição é internacional, querem crescer fora, não é? Uma das críticas comuns que ouvimos nos empreendedores portugueses é que não têm ambição suficiente para crescer e para se tornarem globais. Portanto, essa é a vossa ambição, presumo. Mas há aqui um entrave, não é? Porque o contexto, sobretudo quando falamos do espaço, mesmo dentro do espaço europeu, melhor dito,
os contextos legais e as leis de trabalho são tão distintas que esse crescimento tem uma barreira complexa, né? E o facto de terem uma empresa de advogados, uma firma de advogados no vosso estrutura acionista ajuda, mas se calhar em Espanha, já aqui ao lado, as coisas serão muito diferentes. Como é que ambicionam ultrapassar essas barreiras? É outra pergunta bastante direta e muito relevante para nós. Nós estamos a estudar um roadmap porque a lei portuguesa é das mais complicadas, a par da francesa. If you make it in Portugal, you make it anywhere. Né? Portanto, a ideia é essa, não é? Nós achamos que sim, mas agora vamos optar por uma coisa mais suave, ou seja, um contexto que seja mais aberto a marketplace. Certo. Mas há coisas curiosas, ou seja, a tradição das leis laborais francesas, que são aqueles canos que derivam depois para Portugal e Espanha. Sim, nós estamos em competição permanentemente com os franceses. Exatamente. E as coisas mais complicadas. Eles tiveram de levar o autocarro de volta, não é? Exato. Tem, curiosamente, aqui um contexto relativamente aos marketplaces oposto ao nosso. Porque a valorização, no caso da interpretação deles, incidiu sobretudo nas condições que eles tinham no marketplace e não em estar em negação relativamente a um vínculo. Porque se as pessoas não querem estar num contexto dependente, eu não posso obrigar eu não posso forçar ao conceito de precariedade que eu tenho. Certo. Portanto, lá o valor hora, os seguros, as condições que eles tinham em exercício independente acabaram por ser o foco. Certo. E eu acho que isso é a perspectiva mais inteligente e mesmo a forma depois de transpor para os Estados-membros as diretivas também da União Europeia relativamente aos marketplaces. E como é que o João deu esses passos todos? Ajuda-nos lá também a perceber, porque tinha a sua vida e de repente tem essa inquietação. Como é que se passa da inquietação ao ato? Pronto, isto tem truque, como eu disse, isto foi tudo muito orgânico. Quando passo para fora da operação da hospitalidade, ou seja, de gerir no contexto interno de um hotel, de uma equipa, vou para um contexto de consultoria, mas muito específico. Ou seja, eu, enquanto gestor de recursos humanos, tinha um objetivo que era conhecer outros setores, porque realmente a função é transversal. No entanto, a hotelaria fascinou-me, porque realmente é uma indústria antinatural. As pessoas estão a trabalhar quando as outras descansam, ou seja, em termos de quem se foca nas pessoas, é muito interessante. Por questões da vida, casuísticas, acabei por conhecer então o fundador da Blue Shift, que é uma empresa de gestão de ativos hoteleiros, mas com uma abordagem muito focada no Blue Ocean, como o próprio nome indica. E gerir equipas de fora também era uma novidade para mim. E então... João, só para dar contexto a quem nos ouve, esta história do Blue Ocean e do Red Ocean é uma variação, eu aqui estou a ser provocador, do Michael Porter, não é? Do posicionamento estratégico. Em vez de estar a ir para um oceano em que há não sei quantos concorrentes, em que eu vou ser mais um e provavelmente a decisão final é muito baseada no preço, deixa-me ver um oceano virgem onde eu posso montar o meu negócio, onde ainda não está ninguém, posso definir, só para dar aqui algum contexto. O exemplo paradigmático é o Circo do Soleil. Portanto, é um conceito aqui que... Portanto, nesse contexto de pensar os processos com inovação, de forma diferente, com o foco nas pessoas, que foi o que me atraiu principalmente, acabei por começar, de alguma forma, o meu empreendedorismo. Porquê? Porque fundei uma área, já não tinha a rede ali do trabalho dependente, e isso foi uma preparação. Foi uma preparação para enfrentar depois o desconhecido de... acreditar num conceito e de fazer com que ele depois aconteça. Mas é preciso muita coragem para dar esse salto para o desconhecido? Às vezes a ignorância é uma benção. e basicamente tenho novamente truque, ou seja, quando a ideia apareceu, nem eu nem o meu primeiro sócio que desenvolveu a parte inicial da ideia comigo, que é o fundador da Blue Shift, Francisco Nogueira de Sousa, não tínhamos valências tecnológicas. Mas quis, pronto, o destino, quem acredita no destino, que conhecêssemos então o terceiro sócio, que então era alguém muito sénior, que tinha vindo do Brasil, que tinha lá uma empresa tecnológica, mas por questões de qualidade de vida já vivia no nosso país há 10 anos. E ele estava à procura de relançar a adrenalina de carreira, porque já não era executivo da empresa, tinha alguns sócios a tratar disso, e nós abordámo-lo nesta nossa loucura. E por acaso, um dos dias que eu recordo com muita saudade
foi estar com o Francisco e com o Ronaldo, aqui, o responsável da tecnologia. Ele veio diretamente do Porto e o que eu tinha era um protótipo com 400 slides num PowerPoint da minha versão tecnológica. E eu passei tudo do princípio ao fim e estava sempre com aquela expectativa: quando é que ele diz que não, isso é difícil, isso não dá, não, esquece. Porque tínhamos ideias ousadas, que era, ok, são trabalhadores independentes, são novos, portanto não vão para uma repartição de finanças abrir a atividade. Portanto, no meu PowerPoint estava integração com as finanças, abertura automática, tudo assim. Como eu não sou tecnológico, posso falar assim. Depois estava um seguro automático pop-up, que também não existia no mercado. E cheguei ao fim. O seguro de trabalho. Seguro de trabalho especificamente para trabalhadores independentes. E cheguei ao fim e o que eu ouvi foi: eu posso começar a programar isso amanhã. E aquilo não foi só uma questão técnica, foi uma questão de ADN. Já encontramos aqui um soulmate. João, ainda houve aí outro teste também. Aguentar 400 slides também não é para nós. Estava a pensar. Pensei, pronto, está bem. É um homem de slide paciência. 20 disse, está bem, eu faço isso. Foi estratégico. Ao fim de Agora mais 350 apanharam-me a slides. Apanhámos, não é? Ao fim de 400 slides até eu programava isso. João, vou fazer aqui uma pergunta provocatória, que é esta: o seu modelo de negócio é outplacement, não é? Mais coisa, menos coisa, tem aqui colocar pessoas externamente, mas também precisa de uma estrutura interna para fazer isto. Já está a ver onde é que eu vou chegar com a minha pergunta. Certamente. Não é? Portanto, não só as pessoas que ficam podem correr o risco de pensar: se isto é tão bom, porque é que eu estou aqui a ser assalariado da mérito? Certo. Como, do ponto de vista da sua liderança, essa é a minha pergunta, qual é a proposta de valor enquanto líder para as pessoas, não só as pessoas que estão no contacto com o cliente, não é? Mas da estrutura, que eu imagino que seja ainda relativamente pequena, que tem. Qual é o seu exercício da liderança perante esta confrontação permanente com a liberdade? Certo. Perdão, com a liberdade da vossa proposta de valor. Correto. Nós basicamente temos elementos que são fixos e temos também uma parte de freelancers, ou seja, temos aqui os dois mundos, mas não vou fugir ao tema, ou seja, aquelas pessoas escolheram estar dependentes da minha liderança, e isso para já é das responsabilidades maiores que encontrei no empreendedorismo. É a grande pressão, ou seja, nós temos muito mais riscos do que certezas nesta jornada, mas elas confiarem ao propósito, porque eu aprendi que o recrutamento neste contexto é muito diferente do que eu conhecia no corporate. Aqui nós estamos à procura de um emprego, temos que encontrar pessoas à procura de um propósito profissional. E são coisas muito distintas. E muitas vezes eu próprio tenho aqui o desafio de como é que eu recompenso pela entrega que eles dão todos os dias, porque o ownership é muito diferente quando estamos neste contexto, mesmo sabendo que o projeto daqui a um ano pode não passar de uma memória. E basicamente tudo isso, que posso detalhar em muitos contextos, tem feito da história da Mérito um sucesso, ou seja, deve-se a eles, porque para além dos sócios fundadores fomos encontrando alguns deslocados, desencaixados do modelo corporate que queriam valorizar as pessoas. Os misfits. Exatamente. E esse misfit é precisamente a base do nosso ADN, que é ver as coisas de forma diferente. Se há 1% de possibilidade de fazer alguma coisa acontecer, muitas vezes nós temos que aproveitá-lo. E esta jornada é feita disso. É muito gratificante, muito intensa, mas é sobretudo à minha equipa que eu devo o sucesso da Mérito. E põe uma pressão adicional em si, não só pela startup, mas também pela natureza do próprio negócio, não é? É verdade. Ou seja, não temos playbook. Quando fundamos alguma coisa, aliás, se tivermos muitas referências, é duvidar se é mesmo inovação. Porque aquele tiro no escuro, alguém dizia que o empreendedorismo era saltar de precipícios onde não víamos o fundo e comer vidro à colher. Eu sempre achei aquilo um clichê brutal, mas eu vi muitas vezes. Era mais fácil com um garfo. Exatamente. Vi muitas vezes em fases desafiantes que acho que estava precisamente a fazer isso. E essa pressão adicional para mim é a maior. Nós concluímos uma ronda de investimento a semana passada com um grupo multinacional espanhol e o Banco Português de Fomento, e a negociação prolongou-se como todas as negociações. Claro.
E aquela questão de, ok, eu estou a apostar nestes parceiros, não tenho grandes alternativas, porque há um momento em que temos que preterir, e a minha referência é sempre às pessoas. Será que este é o cenário que mais vai recompensar as pessoas, ou é aqui o risco final de isto tudo acabar? E é essa a pressão que me aflige. As outras vão-se resolvendo. Então vamos às nossas... acho que é o momento ideal para irmos às nossas perguntas fixas que fazemos a todos os convidados do Querido Líder. Qual terá sido o pior momento da carreira, ou o pior momento? Pronto, eu sei que isto está a ser gravado e é um podcast, mas eu vou ter que ser vulnerável e partilhar aqui algumas coisas. Há realmente um pódio muito alargado, mas acho que um dos exemplos que a mim mais marcou pela dureza foi ter que me reunir com a equipa direta numa fase que havia rentabilidade, mas a liquidez estava-se a esfumar, porque o nosso modelo working capital é muito intenso. Claro. Nós pagamos aos nossos profissionais semanalmente, e o aging em Portugal é o que se sabe. E eu tive que lhes dizer, olha, eu vou ter que abrir o jogo totalmente, porque depois há aquela coisa, devo partilhar já, não devo partilhar já, uma coisa que vai influenciar tudo na vida deles. É uma decisão muito difícil. E eu decidi partilhar e dizer, olha, a nossa tesouraria poderá não chegar até ao fim do mês. E de repente o nosso mundo colapsar de 5 anos. E o que eu ouvi, se calhar, tornou muito melhor o momento, sendo terrível um momento que foi, João, nós temos uma comunidade, temos compromissos que não podemos falhar. Pá, se precisares, os nossos salários ficam para depois, ou pensa nos outros compromissos. E isso aumentou-me essa pressão exponencialmente, claro, de ter pessoas que são realmente uma dádiva, e depois superámos, obviamente, conseguimos fazer ali processos de cobranças, processos de otimização, e felizmente estamos hoje a falar aqui porque conseguimos. Mas esse foi dos dias mais dramáticos que vivi até hoje. Mais gratificantes de sentir o compromisso das pessoas, e o que também é um sinal do trabalho que fez antes, não é? E da confiança que tinha. Mas perceberam porque é que chegaram aí a esse momento? Sim, basicamente, quando se levanta uma ronda e depois enfrentamos uma pandemia, os roadmaps do Excel e aquelas fórmulas perfeitas poderão não bater certo. Portanto, nós tivemos muita finalidade do investimento reformulada, ok? Portanto, o nosso modelo, ele próprio, sofreu algumas modificações estruturais a nível da refaturação, e tivemos que incorporar modelos que de alguma forma traz aqui um risco adicional. E essa dinâmica, num momento ali de agudo, onde ainda não tínhamos o investimento materializado, acabou por acontecer. Acabou por não se dar o pior, mas o empreendedorismo é feito disto. João, e sente que não só o João, mas também as pessoas, pelo facto de terem passado por esse episódio de extremo risco, não é? Quase acaba o jogo, agora quando há outras vicissitudes, relativizam? Ou não consegue dizer? O músculo vai ficando mais forte. Ou seja, quem passa por aquilo ganha uma consciência muito precisa. E acredito que a relativização dos riscos que nós corremos, para além de acontecer, é muito importante. Porque se fôssemos dramatizar cada risco, já não estávamos cá para contar a história, porque a intensidade é muito grande e a pressão é autoimposta. Eu sou o que mais abranda. Aliás, tivemos um contexto de falar sobre abrandar há um tempo atrás, e eu sou aquele que me manda para as férias, manda para as folgas, porque o ownership leva a uma pressão muitas vezes desmesurada. E esse também é uma gestão das mais difíceis de acompanhar. Interessante, nós falamos aqui já algumas vezes sobre esta ideia do líder em contraciclo, não é? Porque há uma pressão autoimposta, e o próprio setor dá-se a isso, o facto de ser uma startup também, e eu como líder tenho que retirar a pressão para que as pessoas possam também recuperar e possam estar ao seu melhor. E às vezes é ao contrário, não é? As pessoas estão relaxadas, estão todas confortáveis nas suas cadeiras, e eu preciso criar pressão, e portanto esse contraciclo acaba por ser muito importante enquanto líder, não é? Eu tive os dois polos, ou seja, no meu contexto corporate, nós estudávamos muito o commitment organizacional, medíamos, monitorizávamos e tínhamos sempre os planos and actions para aumentar o commitment, como se fosse às vezes uma fórmula de Excel que aumentasse
o commitment, com equipas, 40 anos de casa, mais anos de casa que eu de vida. Ali, lá está, este portal do empreendedorismo tem realmente muitas vicissitudes, muita parte negativa. Mas quando encontramos as pessoas com o ADN cultural da empresa em si, que divergirá de outras, isso há um volte-face. Ou seja, eu fiz alguns erros de casting quando recrutei pessoas, estava a recrutar como se estivesse em corporate no início e via que havia pessoas que procuravam empregos e não há mal nisso, ou seja, seriam excelentes profissionais num contexto mais estruturado. Aqui temos folhas em branco e um bocadinho, com algum esforço, fomos encontrando por contextos que davam aqui rábulas, que são inacreditáveis, as pessoas suficientemente malucas, por assim dizer, para se juntar a este risco, mas com aquela visão de propósito de nós vamos mudar o mercado de trabalho, nós vamos valorizar os profissionais. E é isso que nos alimenta, basicamente. A minha liderança é fruto também deles. Com uma equipa assim é fácil. E isto não é estar a elogiá-los, porque nós temos uma cultura muito de celebrar cada milestone. Alguns são maiores do que outros, mas esta jornada não tem fim. Foi uma das lições que eu aprendi. A tecnologia não acaba. Isso foi o meu sócio tecnológico e eu demorei a aceitar isso. Sim. Portanto, esta jornada tem que ser vivida da forma melhor possível, porque quando atingirmos um fim vai haver uma versão que está por lançar. E mais então vamos ao melhor momento. Ao melhor momento. Felizmente são muitos mais. São muitos mais. Tenho realmente alguns, mas um deles foi esse momento que já relatei, de ouvir começo a programar já amanhã. O outro talvez tenha sido quando lançámos o primeiro serviço na aplicação. Isto tem um contexto por trás. Na pandemia não tivemos hotéis, e temos relações com administrações e facilidades nisso, mas todos estavam fechados e não tínhamos sítio onde fazer o piloto. E de repente o nosso estagiário encheu-se de coragem e disse: eu tenho um tio que tem um restaurante. E o restaurante também estava condicionado com as pandemias. Claro. E nós de repente, olha, se calhar temos que falar com o teu tio. E acabou por ser ali, passando a publicidade ao Collect, ali no Cais de Sodré, e foi ali que fizemos os primeiros check-ins, os primeiros check-outs, que levámos os primeiros inputs de não, isto não é nada assim, não pode ser. E reformular com pica-pau e umas cervejas à mistura, velhos tempos, mas recordo com muita saudade aquele momento, que não vem em nenhuma planificação de roadmap teórico. Claro. Sim. Mas que acontece. E em que momento é que percebeu eu é que sou o líder? Eu acho que é um momento caricato e vou ter algum gosto em partilhá-lo, porque foi de uma forma muito estranha. O nosso governance dos 4 sócios é muito horizontal, ou seja, nós decidimos as questões estratégicas organicamente em conjunto. Somos todos muito diferentes, mas muito complementares por isso, porque acreditamos muito neste sonho. E houve realmente uma definição de papéis, porque para o corporate tem que haver uma cara, não 4. E realmente o Chief Executive Officer inicial não era eu, era o meu sócio Francisco Nogueira de Sousa. Só que depois, por questões também de trabalho de outros projetos, tivemos que trocar os papéis. E eu era Chief Operating Officer. Estar no backstage, que é onde gosto de estar, sem ninguém me chatear, a resolver problemas, a fazer acontecer para outros, pronto, que têm aquele síndrome de RP e gostam de fazer esse trabalho. Só que de repente vi-me nesse papel. E pronto, se assumiria essa função algum dia seria num projeto meu, portanto tive que me atirar. E depois a nossa agência de comunicação mencionou: olha, tu eventualmente vais lidar com a imprensa, vais lidar com os jornalistas, vais lidar com toda uma classe da qual gostamos bastante, mas tens que saber interagir com. E então lá me arranjaram o tal media training, não é? E então estive num estúdio simulado de televisão e de repente, quando estou naquele momento à frente de um pivô a disparar todas as perguntas do mais difícil, é que me caiu a ficha. Isto agora é comigo. Agora doeu a cara. E foi realmente no meio treino. Agora doeu, não é? Exatamente. Não tenho mais ninguém. Vou tentar trazer, porque é a primeira vez que acho que temos um exemplo que fala deste reconhecimento mais a partir da visibilidade da exposição
e não tanta responsabilidade perante as pessoas, não é? Tem que tomar a decisão, mas de repente essa visibilidade também é uma parte integrante do líder, tem que chegar-me à frente. É verdade. E assumir... Ser a cara, não é? Exatamente. E é difícil estar deste lado. É, claro que é. E há líderes ou líder que o inspire? Líderes, para ser mais fácil, porque seria injusto. E eu tenho aqui uma santa trindade, ou seja, tenho aqui 3 referências que por motivos diferentes me inspiram. Às vezes quando estou lá naquele momento que não vejo nada a resultar, tento ter aqui alguma perspectiva de também tocam bateria eles, não? Eu acho que não, mas não tenho a certeza. Aliás, sim, se calhar numa biografia tenho que aprofundar o tema. 2 deles infelizmente já não estão entre nós, e um deles é inevitavelmente o Sr. Steve Jobs e todo o seu pragmatismo de desafiar convenções e toda a sua coragem pelos episódios pouco standard relativamente à empresa, a sair e a voltar, a crença. Podia ser outro, mas este realmente identifico-me com ele. Depois é o inevitável Peter Thiel, ou seja, um investidor. Exatamente, um investidor lendário, teve por trás do PayPal, teve como investidor do Facebook, naquela época dourada. Ele tem um livro muito simples, com poucas páginas, que é do 0 ao 1. E eu arrependi-me de não ter lido isso antes de começar, porque teria feito menos erros. E então inspira-me muito porque tem um pragmatismo e tem uma não resignação ao status quo. E realmente naquele livro encontra-se princípios muito valiosos que eu recomendo a todos os empreendedores. E pronto, o último é assim um bocadinho diferente, é um que já não está cá entre nós, um líder da comunidade judaica no Reino Unido, que era também conselheiro da Coroa e que tinha um programa matinal na BBC, que é o Rabbi Jonathan Sacks. Ou seja, basicamente ele, sendo líder religioso ou espiritual, pronto, como falámos, de uma comunidade, tinha uma ideia um pouco diferente do mainstream do judaísmo, e tinha um princípio brutal que me faz muita confusão, mas eu gostava muito de viver por ele, que é: tudo acontece para bem, ou seja, nem é por uma razão, é para bem. E talvez seja uma referência mais espiritual do que objetiva, mas tem-me servido para muitos momentos difíceis e pronto, é basicamente esta tríade que me inspira. Haverá outros, mas não temos muito tempo para quais são os sonhos por concretizar, ou o sonho? É assim, tem que ser um bocadinho objetivo e ir em coerência do que temos falado relativamente ao projeto da Mérito. Eu sonho com um mercado de trabalho que valorize os profissionais. Isto não é clichê, é realmente... Os portugueses têm características distintivas relativamente à forma como encaram o mundo de trabalho, que são impressionantes, mas nós não as catalisamos, não as aproveitamos aqui. Ou seja, a capacidade de improviso, a plasticidade mental de um português sob crise é impressionante. Portanto, eu gostaria muito de ver um dia o mercado de trabalho em Portugal inspirar outras latitudes pela defesa de modelos que fazem sentido, pela complementariedade entre o modelo dependente e o independente, e esse é um sonho que eu espero contribuir para, através deste projeto. Pelo menos não vou ter remorsos que não tentei. João Silva Santos, muito obrigado por ter vindo Obrigado, ao querido líder. Queridos líderes, até para a semana. Abraço, Um abraço. Ricardo.